Oi, Anjinhos, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí nessa quarentena, né? Nessa situação meio complicada que a gente está passando. Eu andei assistindo essas aulas do Centro de Mídias e eu achei até que bem legal as aulas, né? Espero que vocês estejam acompanhando. Essas aulas também eu percebi que ela é conteúdo que nós já tivemos, né? Nós já vimos esse conteúdo aí. Então é legal porque assim vocês fazem uma revisão, né, disso daí. E eu fiz bem uma adaptada aqui em casa, né? Para a gente continuar tendo essas aulas, né? Para vocês não ficarem tão atrasados. Então eu peguei a próxima atividade, a próxima aula que a gente ia ter, que é protozoários. Fiz uma apresentação no PowerPoint e agora eu vou passar aqui na TV da minha casa e explicando para vocês, tá? Espero que vocês entendam. Se tiverem dúvidas depois, vocês vão me mandando mensagem, tá? Beijinho. Pessoal, então a gente vai começar aqui assim. Quem são os protozoários, né? Protozoários é um grupo de seres que eles têm uma diversidade muito grande de forma, tá vendo? Como vocês podem ver ali, aquele primeiro ali no ambiente verde ali é um paramécio, né? Aqui do lado direito uma giardia, né? Aqui de baixo uma vorticela e aqui do outro lado uma ameba. Então vocês podem perceber que eles têm uma diversidade de formas muito grande, tá? Então tá aqui. Protozoários, eles vêm do grego, né? Essa palavra ela vem do grego que significa protos, que é primeiro, e zoo, animal. Como o protozoário ele foi o primeiro ser com uma célula eucarionte, vocês lembram que a célula eucarionte é aquela célula mais completa, né? Aquela célula que tem carioteca, que tem um núcleo organizado. Então, como foi o primeiro ser a ter esse tipo de célula, então por isso esse nome dele aí, né? Primeiro animal, né? Ele é considerado o primeiro animal com célula eucarionte. Eles não são classificados no reino animal, tá? Eles são classificados no reino protista. Então esse reino protista vai ter basicamente os protozoários e mais algumas espécies de algas que a gente vai falar depois. Eles são, e essa informação é muito importante, tá? Eles são unicelulares. Isso significa o quê? Que o corpinho do bichinho tem só uma célula, tá? Então eles são unicelulares. Eucariontes, que é aquela célula mais completa. Heterótrofos, o que é isso? Eles não fazem fotossíntese, eles precisam se alimentar de outros seres vivos. A diversidade de formas, como nós vimos ali na foto, né, que é bem variado ali as formas dele. Onde vivem esses bichos? Esses bichos eles vivem em lugares úmidos, tá? Pode ser no mar, pode ser na água doce, né, água de rio, lagoa, ou mesmo solo úmido. Alguns vivem no intestino humano, né? Então, mas basicamente o habitat deles tem que ser úmido, tá? Alguns deles são de vida livre. O que significa isso? Que eles vivem livremente, né? Se locomovem, como o paramécio, né? Outros são sésseis. Sésseis significa que não se move, né? Tipo uma planta, fica lá sem se mover. Que é o caso da vorticela, né? Aquela que tinha lá no primeiro slide, que parece uma arvorezinha, aquilo ali é uma vorticela. Então ela não se move, ela fica presa, né? Com aquele pedúnculo dela, fica presa no solo, então ela não se move. Alguns deles são comensais. O que é isso? Eles se associam a outros organismos, né? Eles vivem em outro organismo sem prejudicar. É o caso da Entamoeba coli. Ela habita o intestino humano, né? Sem prejudicar o humano. Ela fica ali nessa associação aí, ela é comensal. Temos também alguns que são mutualistas. Eles se associam a outros organismos e trazem um benefício para aquele organismo, que é o tipo desse Triconinfa sp aí. Esse protozoário é um protozoário que ele vive no intestino do cupim. O cupim, quando ele come madeira, ele não tem enzima que digere a celulose.
Então, quem digere a celulose para ele é esse protozoário aí, o Triconífera sp, que ele vive no intestino do cupim. Então, essa associação aí, ela causa um benefício, né, para o cupim, no caso. E tem também um grupo grande e interessante aqui de protozoário, que são os protozoários parasitas, né? Como a Itamoeba stolítica, né? Quando a gente tem esse protozoário aí, causa tipo uma diarreia, um negócio assim, um distúrbio intestinal, né? O Plasmodium vivax, que é o protozoário que transmite a malária. E temos também o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que transmite a doença de Chagas. Então, a gente tem um grupo aí com doenças graves, tá? Todas transmitidas por protozoários. Aqui eu peguei para vocês como exemplo, né, para a gente ver as características deles. Peguei como exemplo uma ameba, né? Isso daí é uma ameba. Então, o corpinho dela é isso daí, né? Tem membrana, todo ser tem membrana plasmática ali. Ela vai ter o núcleo organizado, porque ela é uma célula eucarionte, né? E ela tem, esse tipo de protozoário, ele tem uma coisa interessante. Ele se locomove através de transformações que vão ocorrendo no corpo dele. Né? O citoplasma, aí, que é aquele líquido viscoso lá que preenche a célula, ele vai sofrendo alterações de viscosidade. Tá? Tem uma parte que é mais líquida e uma parte que ela é mais densa, mais grossa. Então, conforme ele vai alterando essa viscosidade, ele vai emitindo pseudópodes, que é aquele coisa comprida ali, né? Então, ele não tem um formato fixo, ele vai alterando a forma para poder se locomover. Ali no meio nós temos também aquele azul clarinho, uma outra estrutura muito importante de alguns protozoários de água doce, que a gente chama de vacúolo contrátil. Ele vai fazer um controle aí de água, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, tá vendo ali que a gente tem escrito endoplasma e ectoplasma? Isso daí é o citoplasma dele, que é dividido em duas partes, uma parte mais líquida e uma parte mais grossa, tá? Conforme ele vai alterando isso, é a forma de locomoção dele. Então tá aqui, ó. Lembrando que a célula de um protozoário é o organismo completo dele, né? Ele consegue fazer tudo com uma única célula. Ele consegue se locomover, capturar presa, digerir, elimina resíduo, respira, né? Cresce, se reproduz, tudo em uma única célula. Tá? Ali, essa figura aí, é para mostrar para vocês essa diferença desse citoplasma, né? Tá vendo? Aquele verdinho ali é o citoplasma mais grosso, né? Ele fica nas bordas da célula, do bichinho. Aí, o que acontece? Quando ele quer se locomover, aquela parte mais grossa, ela se transforma em líquido, tá vendo? Ali as setinhas apontando. E ali ele emite essa extensão aí. Né? E é assim que ele vai conseguindo se locomover. Ele vai esticando, né? E vai se locomovendo. O núcleo, como assim, de todas as outras células, né? O núcleo é o centro que comanda, né, todo o metabolismo da célula. As trocas gasosas dele, né, a respiração desse animal, ela é feita por difusão simples. Então, entra através da membrana, né, os gases que ele precisa para sobreviver, e ele também excreta por ali, que é através da membrana. A digestão, ele emite esses pseudópodes ali, ó, e engloba a partícula e cria tipo que a gente chama de vacúolo digestivo, né? Ele engloba a partícula, ele tem lisossomo, né? Ele é uma célula eucarionte, o lisossomo faz a digestão dele e aí ele expele também o resto, né? Então ali a gente tem todas essas funções, né? Captura de alimento, digestão, respiração, tudo feito em uma única célula, né? Uma célula bem complexa e bem organizada. O vacúolo, que eu falei para vocês lá no slide anterior,
O que ele faz? A ameba, assim como o paramécio também, eles são protozoários de água doce. E o organismo deles ganha água, né, do meio externo. Então, para esse organismo não ficar cheio de água e explodir, esse vacúolo ele funciona tipo uma bombinha. Ele vai pegando a água e colocando essa água para fora do organismo. Porque senão o organismo morre, né? Ele explode de muita água. Então, tá ali naquele desenho aí que eu coloquei para vocês, tá vendo? A ameba, ela é hipertônica, né? Em relação ao meio, que é a água doce. Então, ela vai ganhando água. O vacúolo funciona como uma bombinha, por isso que ele chama vacúolo pulsátil ou contrátil, e ele elimina a água, né, e os resíduos, né, e faz esse controle de líquido dentro do organismo. Os protozoários de água salgada, eles não têm isso daí, porque o meio deles é isotônico em relação à água do mar. Então ele não ganha água assim como esse de água doce. Então tá aqui, ó, o mecanismo, né? Que eu falei para vocês lá dos protozoários marinhos, né? Que eles vivem em equilíbrio em relação à água do mar, então a água do mar não entra dentro deles. E aqui é o meio de reprodução de um protozoário. Ele reproduz de uma forma sexuada, é a mais comum, né? Nós temos lá a célula mãe, né? Uma amebinha. Essa amebinha, ela sofre uma divisão, né? E se transforma, divide o citoplasma, divide o vacúolo, divide tudo ali e forma duas células filhas, né? Então essa é a forma de reprodução. Lembre também que bactéria também faz esse tipo de reprodução, né? Esses animais unicelulares, o meio mais comum de reprodução delas é esse daí, né? Que a gente chama de divisão binária, cisparidade, bipartição binária, é o mesmo nome para a mesma coisa. Tá? Os protozoários, eles têm um sistema de classificação que é de acordo com a locomoção deles. Tá? Então, é assim que separaram o grupo de protozoários. Né? Como é um grupo bem diversificado aí em forma, então o método que eles usaram para separar é principalmente a forma de locomoção. E eles foram divididos aí em 4 grupos. Tá? O primeiro deles são os risópodes. Os risópodes é aquele igual, tipo da ameba, que ela se locomove através daquela extensão lá do corpo dela, né? Que ela vai mudando o citoplasma e usando isso daí para se locomover. Alguns risópodes, eles possuem além da membrana plasmática, eles também têm uma carapaça. Essa carapaça aí, ela é formada de areia e muco, sabe? Uma mistura de areia e muco, e fica tipo uma casquinha, né? Como se fosse um revestimento na membrana deles. Né? Algum exemplo deles aí tem ameba que tem essa casquinha, a gente chama de tecameba, né? Que está ali. Os foraminíferos, os heliozoários, são todo tipo de nome de protozoários que fazem parte desse grupo aí. Né? Eles não têm uma forma definida do corpo deles. Os que têm a carapaça, a emissão do pseudópode, né? A transformação para a locomoção é através de um orifício que tem nessa carapaça. Então é assim que eles se movimentam. Aqui a gente tem alguns exemplos deles, né? Esse heliozoário aqui, esse último aí que parece um sol, né? Ele é bonito esse daí. Ele é marinho. Então, o outro ali embaixo também dá para ver bem a carapaça. Por eles terem essa estrutura, essa carapaça, eles têm um registro fóssil muito grande, né? Porque como a carapaça ela é mais resistente ao tempo, a gente tem muito registro fóssil disso, nem que se for só a marca, né, do bicho, mas você acaba encontrando bastante coisa, né, fóssil de protozoário. É um grupo bem antigo aí na Terra. Outro grupo de protozoários são os flagelados. Né? Flagelado não é porque é flagelado assim, que está meio... mas é flagelo, porque possui flagelo. Né?
Flagelo, o que que é? É um rabinho, né? É uma extensão. É o que esses daí tem, tá vendo? Esse primeiro aqui é o Trypanosoma cruzi. Esse protozoário, ele é o responsável pela doença de Chagas. Então você pode ver que além dele ter um flagelo ali, que é um rabinho, ele ainda tem no corpo dele uma extensão, né? Tipo uma pelinha ali. E desse lado de cá, esses dois olhinhos aí, que na verdade são os celos, é uma giardia, que é outro protozoário parasita, né? Que causa uma verminose, é uma verminose no nosso corpo, né? Então tá lá, ó, ele se locomove com o movimento desses flagelos, né? Com o movimento disso daí é que ele acaba se movimentando. Por isso que ele já foi colocado classificado de outra forma. Outro grupo de protozoários, os ciliados. Ciliados, qual que é a diferença dele para o flagelado? Flagelo é uma extensão comprida, né? Cílios é uma extensão curtinha e tem maior número, né? Como vocês podem ver isso daí. Esse daí é o paramécio, ele parece um chinelinho, tá vendo? E ele tem vários cílios, né, ao redor do corpo dele. E é através desse movimento aí, desses cílios, que ele se locomove. O paramécio, gente, ele tem uma característica um pouco diferente dos outros. Ele tem dois núcleos, tá? Ele tem o que a gente chama de macronúcleo, que é esse que comanda, né, o controle das atividades aí metabólicas dele. E ele também tem o micronúcleo, que o micronúcleo ele está associado à troca de informação genética. Vocês lembram quando a gente viu bactéria que havia conjugação bacteriana, que era daquela forma que ela passava, por exemplo, a informação de resistência a antibiótico através do plasmídio? Aqui o paramécio ele também faz uma conjugação. Ele faz a troca de informações entre um protozoário e outro através do micronúcleo. Tá vendo o desenho ali aqui? Ele tem o micronúcleo, ele junta pertinho de outro protozoário e troca os micronúcleos dele. Nesse micronúcleo tem alguma informação genética. Esses processos aí são interessantes porque, como esses organismos eles se reproduzem por reprodução assexuada, e de uma célula nasce as outras todas iguais, não existe uma variabilidade genética, certo? É como se fosse tudo um clone um de cada outro, um dos outros, né? E através da conjugação, que ele tem uma variabilidade genética, porque ele vai transferindo a informação genética de um para outro, né? E não saindo assim todos iguais. Então o paramécio ele também faz a conjugação. Igual, da mesma forma que a bactéria faz a conjugação bacteriana, o paramécio faz também a conjugação dele para troca de informações. Aqui é outro grupo, né? Esse grupo aqui é o grupo dos esporozoários, né? Eles não têm estrutura locomotora, né? Desse grupo aqui, eles são todos com esse formato meio redondinho, tá vendo? E ele tem uma característica desse grupo, todos são parasitas. Tá? Aqui a gente tem aí o plasmódio, causador da malária, né? E o Toxoplasma gondii, que é responsável pela toxoplasmose, que é uma outra doença também. Aqui, gente, eu tenho para vocês um videozinho que eu achei no YouTube. Tá ali o link desse vídeo que eu coloquei para vocês. E eu achei muito legal esse videozinho que fala sobre os protozoários. Tem umas imagens bem legais deles. Peraí, vou colocar o videozinho aqui. Ou falha aqui. Aí. Ao olharmos essa lagoa, não imaginamos que nela podemos encontrar um fascinante universo de minúsculos organismos que passam despercebidos aos nossos olhos. Para desvendar esse universo, vamos usar o recurso de um microscópio e detalhar os seres formados por uma única célula. Os unicelulares eucariontes. Nestes organismos,
célula possui basicamente membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eles habitam o nosso planeta há pelo menos 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ao longo do tempo, diversificaram-se, passando a ocupar todo tipo de ambiente úmido. A célula desses seres tem que desempenhar, a um só tempo, os papéis que as milhares de células especializadas de um ser multicelular desempenham em conjunto. Vamos explorar alguns aspectos da biologia desses organismos. A ameba desloca-se lentamente sobre o fundo da lagoa, emitindo prolongamentos que estão constantemente deformando sua célula. Esses prolongamentos são chamados pseudópodes, termo que significa falsos pés. Os pseudópodes também são usados para capturar alimento, preferencialmente outros micro-organismos. Recém-capturados são digeridos em vacúolos digestivos dentro da célula. Algumas espécies de amebas produzem uma teca ou carapaça protetora. Esta teca-ameba aglutinou grãos de areia com muco, depositando-os ao redor de seu corpo. Neste outro caso, a teca foi totalmente secretada pela célula. Nas teca-amebas, há apenas um orifício, por onde saem os pseudópodes, usados na locomoção e na captura de alimento. Os heliozoários são ameboides de corpo esférico, com pseudópodes eretos e finos, irradiando-se da superfície da célula. Vivem geralmente associados a raízes de plantas aquáticas, alimentando-se de outros micro-organismos ou até mesmo de pequenos animais que tocam os pseudópodes. As euglenas são flagelados muito comuns, que possuem cloroplastos, organelas ricas em clorofila, pigmento verde fundamental para a realização da fotossíntese. Nesse processo, sintetizam seu próprio alimento a partir de gás carbônico e água, havendo liberação de oxigênio. As euglenas deslocam-se no meio utilizando o flagelo e procuram locais onde a intensidade de luz seja adequada para a realização da fotossíntese. O estigma, esta estrutura avermelhada, participa do processo de orientação em relação à luz. A piranema é um parente da euglena, porém não possui cloroplastos. Ela se desloca no meio com auxílio de 2 flagelos, um deles bem evidente, e se alimenta principalmente de outros micro-organismos, inclusive de euglenas. Os ciliados são um grupo extremamente diversificado. Eles possuem cílios no corpo, que são usados na locomoção e, em vários casos, na captura de alimento. No paramécio, o corpo repleto de cílios permite uma agionatação para frente e para trás. O batimento dos cílios também promove correntes de água, que traz partículas alimentares que são ingeridas através do citóstoma ou boca celular e digeridas em vacúolos digestivos no interior da célula. O paramécio possui uma habilidade especial. Ao perceber no meio certas substâncias indicativas de situação de perigo, libera filamentos chamados tricocistos. Observe essa micrografia eletrônica de varredura de um paramécio, com os tricocistos liberados, e note o detalhe de um deles. O dileptus é outro ciliado com um corpo repleto de cílios, mas que, diferente do paramécio, não usa os cílios para filtrar alimento. Com essa projeção da célula, que mais parece uma tromba, procura outros ciliados, suas presas favoritas. Foi o que aconteceu nesse caso, em que a célula da presa foi rompida e o material extravasado foi ingerido através do citóstomo, que se distende bastante. À medida que isso acontece, forma-se o vacúolo alimentar, onde o alimento será digerido. Este outro ciliado alimenta-se apenas de algas filamentosas, que ingere através do citóstomo. O euplotes é um ciliado curioso, que mais parece um pequeno animal. Ele se desloca sobre o fundo da lagoa usando cílios especializados, chamados cirros. Por meio de outros cílios especiais, filtra da água seu alimento. O stentor é outro ciliado que utiliza cílios especiais para filtrar o alimento. Ele pode se movimentar ou se fixar a um substrato, mudando a forma de seu corpo.
Já as vorticelas vivem a maior parte do tempo fixas ao substrato por meio de um longo pedúnculo que se contrai e se distende. Os cílios especializados promovem correntes de água que trazem partículas para a alimentação. Todos os ciliados são heterótrofos, mas alguns possuem algas simbiontes, como é o caso deste parameço, que possui em seu citoplasma muitas algas verdes. Nos unicelulares eucariontes que vivem em água doce, muita água penetra na célula por osmose. Isso ocorre porque a concentração osmótica da célula é maior que a da água ao seu redor. O vacúolo pulsátil ou contrátil recolhe e elimina a água que entra em excesso na célula. O número e a forma desses vacúolos variam nas diferentes espécies. Nos paramécios, há mais de um vacúolo por célula. Sua forma é estrelada e sua posição é fixa. Nas amebas, há apenas um vacúolo por célula e ele tem forma arredondada. Por não ter posição fixa, essa organela acaba sendo arrastada constantemente pelas correntes citoplasmáticas. Nos heliozoários, formam-se vários vacúolos arredondados nessa parte mais clara e externa da célula. Vacúolos pulsáteis são reduzidos ou ausentes nos unicelulares eucariontes que vivem no mar. Nesses casos, a concentração osmótica do meio é semelhante à da célula. É o caso desse foraminífero. Observe que ele possui uma carapaça protetora, com uma abertura por onde saem os pseudópodes, que são longos, finos e ramificados. Por meio deles, desloca-se no fundo do mar e captura diminutas partículas para sua alimentação. A reprodução na maioria dos unicelulares eucariontes ocorre por bipartição, um processo assexuado, no qual um indivíduo dá origem a dois outros idênticos. Mas nos ciliados, além da reprodução assexuada, há a reprodução sexuada, na qual dois indivíduos se unem, trocam material genético por meio de uma fonte citoplasmática e se separam. Ao observar estas cenas, pode-se ter uma pequena ideia de como são e como vivem esses unicelulares eucariontes de vida livre. A cada dia, novas espécies são descobertas e novas questões são levantadas acerca destes incríveis micro-organismos que compartilham o meio ambiente com os seres macroscópicos e são parte importante da manutenção do equilíbrio ecológico. Bom, pessoal, esse videozinho aí é bem legal, eu achei, é legal porque ele tem as imagens reais, né, desses seres aí. Aqui para vocês, gente, eu deixei um link, tá, para vocês entrarem, é um formulário do Google Docs, né, vocês vão entrar lá e responder umas perguntinhas, são 4, 5 perguntas. Então, vocês, naquele mesmo esquema que a gente fez da outra vez, né? Vocês vão clicar no link, já vai entrar no questionário, vocês vão responder o questionário, acabou, manda enviar que eu já recebo eles, tá? Espero que tenham gostado. Se tiverem com dúvidas, vocês me chamam no WhatsApp para responder. E a nossa próxima aula vamos continuar nos protozoários, mas vão ser agora os protozoários parasitas. Tem algumas doenças aí que esses seres causam que são muito interessantes de se estudar, né? Que é a doença de Chagas, malária, leishmaniose, né? E giardíase. Então a gente vai acabar estudando aí um pouquinho dessas doenças, que é um tema bem importante, um tema que é muito recorrente em vestibular, em provas, em Enem. Eu já vi pergunta sobre essas doenças causadas por protozoários e até mesmo sobre a estrutura deles. Eu vejo com frequência esse assunto em vestibular. Tá? Beijinhos, até a próxima aula.